Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nesse vídeo, então, nós vamos encerrar essa aula que nós começamos. A primeira parte da aula vinha a ser a parte de aplicações teóricas, né, do algoritmo da divisão, que nós vimos na aula passada, né? No vídeo anterior, nós falamos sobre o MDC, né? Falamos sobre o MDC, definimos o que vem a ser um MDC entre dois polinômios, demonstramos o teorema de Bezout, definimos MDC como sendo um polinômio mônico, né, que divide dois polinômios, né, ou seja, é um divisor comum, e também a maximalidade dele, né, o fato de ser maior, significa que ele é o de maior grau que divide os dois polinômios. Né? Então, tudo isso nós vimos no vídeo anterior. Nesse vídeo agora, nós vamos mostrar uma forma eficaz de calcular o MDC entre dois polinômios. Aqui só tem uma pequena questão, né? É que a divisão, e vai envolver divisão, tá? Vai envolver divisão de polinômios. Você pode perceber, se você puxar pela memória, algo parecido com isso é feito lá em teoria dos números, né? Tem um método chamado método do chiqueirinho. Você lembra disso? Que você vai fazendo sucessivas divisões até chegar num resto igual a zero, né? O resto anterior vem a ser o NDC entre os dois números inteiros em questão que você quer determinar. Aqui para polinômios a ideia é basicamente a mesma, porque o que depende aqui é de ter um algoritmo na divisão. Tendo um algoritmo na divisão, você tem algo a ser explorado a respeito de MDC, nesse sentido de chiqueirinho que foi feito lá para números. Talvez você não conheça dessa forma, talvez você conheça por outro nome, mas aqui na universidade que eu trabalho, os alunos gostam desse método, gostam desse nome, né? Chiqueirinho. Depois a gente explica o porquê que vem esse nome, tá certo? Então, esse vídeo é para mostrar para vocês como é que você faz isso, qual é o método prático para você calcular o máximo divisor comum entre dois polinômios. O método é prático, mas isso não significa que ele seja fácil de implementar, porque como envolve divisão de polинômios, e divisão de polинômios em geral é uma coisa chata de se fazer. O algoritmo, embora seja algorítmico, né, aplicar esse algoritmo na prática, assim, na caneta, no lápis, é uma coisa difícil. Tá? Mas, enfim, é a maneira mais fácil que existe para você determinar o máximo de comum. Então vamos lá, no final do vídeo eu vou dar uma dica para vocês de como é que vocês podem fazer isso de uma maneira um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Tá? Então vamos lá, objetivo então, usar o algoritmo na divisão para determinar o MDC entre dois polinômios e apresentar alguns exemplos lá no final do vídeo. Né? Como nós vimos no vídeo anterior, nós mostramos um teorema lá que garante a existência de um máximo divisor comum ou do máximo divisor comum entre dois polinômios, né? Como é que você determina o máximo divisor comum? Por aquele teorema que nós vimos anteriormente. Então, você pega dois polinômios, pega o ideal gerado por ele, né? Pega o ideal gerado por esses dois polinômios. Esse ideal gerado pelos dois polinômios, ele é gerado por um único elemento, uma vez que o anel de polinômios sobre um corpo, ele é um domínio de ideias principais. Esse gerador é o que a gente chama de um máximo divisor comum dos polinômios em questão. Né? E o MDC, o máximo divisor comum, você pega esse gerador e, se ele não for mônico, você torna ele mônico. Você multiplica ele pelo inverso do seu coeficiente líder. Esse novo polinômio vai continuar gerando o ideal, né, gerado pelos dois elementos lá, e esse cara vai ser mônico, e ele também satisfaz a definição de máximo divisor comum, tá certo? Então nós vimos como que ele é definido, mas não há aquele resultado não diz uma maneira prática de você calcular esse máximo divisor comum, né? E isso é o que nós queremos nesse vídeo agora, né? Para isso, nós precisamos de um resultado, que é o próximo resultado, que vai nos ajudar nesse sentido. Né? Esse resultado aqui, ele vale também para inteiros. Tá? Ele vale para inteiros. Se você fez teoria dos números e vai lembrar, puxar pela memória,
há algo parecido lá também. E esse resultado fala o seguinte, então vamos pegar K um corpo e F e G dois polinômios desse corpo. Vamos supor um deles tem que ter grau maior ou igual que o outro. Tá? Então eu estou supondo aqui que o G é o que tem grau maior ou igual ao grau de F. Um dos dois tem que ter grau maior ou igual ao outro. Os dois podem ter grau igual? Pode. Né? Se o grau não for igual, um tem que ter grau maior que o outro. E eu estou supondo que o G é que tenha o grau maior ou igual a F. Bom, como o G tem grau maior ou igual que F, então eu posso dividir o G pelo F, tá? Vou dividir o G pelo F e vou achar um resto. E o que fala esse resultado? Que o máximo divisor comum entre o G e o F, é igual ao MDC, ao máximo divisor comum entre o F e o R e o resto da divisão. Então aqui o G tem maior grau, então pego o de maior grau, divido ele pelo de menor grau. Então pego o G e divido pelo F. Isso vai me produzir um quociente, isso vai me produzir um resto. O máximo divisor comum entre esses dois polinômios F e G é igual ao máximo divisor comum entre o F, que tem o menor grau aqui entre os dois, e o resto da divisão. É isso que fala esse resultado. Tá certo? Então, observe que quando dois polinômios têm graus extremamente grandes, não é nem precisa ter graus grandes, né? Essa é uma maneira relativamente boa de você determinar o máximo divisor comum entre os dois polinômios, entre o F e o G, né? Se você não sabe quem é o gerador, quem é o máximo divisor comum, aí você pega o de maior grau e divide pelo de menor grau. Tá? Calcula o resto dessa divisão. Pega o de menor grau, pega esse resto e calcula o MDC entre esses dois aqui. Se ainda for difícil, você repete o processo. Então você pega o resto, né, pega o F, divide por esse F aqui, isso vai te produzir um quociente e um novo resto, né? E aí você pega, então, isso aqui é igual ao MDC entre esse resto e o novo resto, e assim por diante. Aí você vai fazendo isso sucessivamente, você tem sucessivas divisões. Tá? Mas vamos mostrar esse resultado aqui primeiro, então. Tá? Então, vamos dar um nome para o máximo divisor comum entre o F e o G. Tá? O máximo divisor comum entre o F e o G, vamos denotar ele por D de x. E vamos denotar o quociente e o resto da divisão de G por F por Q de x e R de x. Como nós já vínhamos trabalhando, né? Nós já vínhamos denotando. Bom, se o D de x é o máximo divisor comum entre o F e o G, então, pela definição, pelo primeiro item da definição, o D tem que ser um divisor comum, né? Então, o D divide o F e o D divide G. Como o Q e o R são os restos da divisão de G por F, então o G é escrito como F vezes Q de x mais o R de x. Tá certo? O que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar que o D de x é o máximo divisor comum entre o F e o Rx. Tá certo? Como o D de x já é o máximo divisor comum, ele já é mônico. Então, ele já nasce mônico, então a monicidade dele não precisa ser analisada. Bom, observa o seguinte aqui, né? Como o G é F vezes Q mais R, então eu posso isolar o R aqui, né? Então eu posso escrever o Rx como sendo o G de x menos a F de x vezes a Q de x. Tá? Então, como isso acontece, observa o seguinte, ó. O D, ele divide o R. Por que o D divide R? Porque D divide G. D é um divisor de G. D é um divisor do F, ou seja, o F é um múltiplo do D. Se o F é um múltiplo de D, então Q vezes F também é um múltiplo de D. Quando você faz a subtração de dois múltiplos de D, continua dando um múltiplo de D. Então, essa diferença aqui é um múltiplo de D, logo o R também é um múltiplo de D. Moral da história, o D divide o Rx. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu preciso mostrar que o D é um divisor comum do F e do R, e isso eu já tenho provado. O D, por nascença, é um divisor de F, e agora eu mostrei que o D é um divisor do R também. Então, divisor comum, o D já é. O que mais que nós temos que mostrar? Agora nós vamos supor que exista um outro divisor comum ao F e ao R, tá? Vamos chamar esse divisor de D', e nós precisamos mostrar que o D' divide o D. Se D' divide D, então
o D vai ser o máximo divisor comum entre o F e o R, tá certo? Então, suponha que o D' seja um divisor comum do F e do R, tá? Seja um outro divisor comum. O que acontece, então? Olha só. Como o D' divide o R, e o R é isso daqui, então o D divide essa diferença aqui, porque o R é exatamente essa diferença. Tá? Como o D' divide o F, então o D' ele também divide o F vezes Q. Aqui está dizendo que o F é um múltiplo do D'. Se o F é um múltiplo do D', F vezes Q também vai ser um múltiplo do D'. Tá? Então, o D' divide essa diferença e o D' ele também divide isso daqui. Se divide esses dois, divide a diferença. Então, o D' divide a diferença. Quer dizer, divide a soma, né? Divide essa diferença, divide esse fator aqui, esse somando. Então, o D' divide essa soma. O problema é que essa soma aqui é o próprio G, ó. Tá vendo? Essa soma aqui é o próprio G. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o D' ele divide G. Moral da história, o que eu tenho, então? Que o D' é um divisor comum tanto do F como do G. Então, eu parti do D' sendo um divisor comum do F e do R, e cheguei que o D' é um divisor do F e o D' é um divisor de G. Se o D' é um divisor comum entre F e G, e o D de X é o máximo divisor comum, então, por definição, o D' divide D, que era o que nós queríamos mostrar. Tá certo? Então, a partir de agora, nós podemos usar esse fato, que o máximo divisor comum entre F e G é igual ao máximo divisor comum entre o F e o resto da divisão de G por F. Tudo bem? Isso. Aí nós mostramos aqui que o D de X também é o máximo divisor comum entre o F e o E. Bom, como corolário, nós temos então o seguinte, né? Se você tem dois polinômios sobre um corpo, tá? Faz que o F divide G, se o F divide G, então o máximo divisor comum entre o G e o F é exatamente o F de X multiplicado pelo seu coeficiente líder a menos 1, pelo inverso do seu coeficiente líder. Por que você tem que multiplicar pelo inverso do coeficiente líder? Porque o F pode não ser mônico. Tá? Então, e para nós, o máximo divisor comum sempre vai ser um polinômio mônico. Então, caso esse polinômio não seja mônico, você multiplica ele pelo inverso do coeficiente líder, esse continua sendo o máximo divisor comum. Como ele é mônico, ele é o máximo divisor comum. Bom, se o F divide G, então o resto da divisão de G por F é zero. Né? E, portanto, o máximo divisor comum, pelo que nós acabamos de ver, entre o G e o F, é o máximo divisor comum entre o F e o zero. Mas você pode mostrar que o máximo divisor comum entre F e zero é o próprio F de X multiplicado pelo inverso do coeficiente líder de F. Isso aqui não é difícil de mostrar. Tá? Isso daqui realmente não é difícil de mostrar. O F de X divide esse e divide o zero. Tá? Então, o F de X é um divisor comum. Se existe outro divisor comum ao F e ao zero, então ele é um divisor, ele divide o F. Né? Então, o F, de fato, é o maior divisor comum. Né? Como o F pode não ser mônico, multiplica ele pelo coeficiente líder, pelo inverso do coeficiente líder, e você vai ter um polinômio mônico, que é o máximo divisor comum entre o G e entre o F e o zero, que também é o MDC entre o G e o F. Outro corolário, né? Vamos tomar de novo dois polinômios sobre um corpo. Nós só vamos trabalhar aqui com polinômios sobre corpos. E vamos supor que o grau de G seja maior ou igual ao grau de F. Coisa que nós já vimos coisa que nós já assumimos naquele resultado lá atrás. Se o R é o resto da divisão de G por F, então o ideal gerado pelo G e pelo F é igual ao ideal gerado pelo F e pelo R. Por que isso acontece? Pelo seguinte, pelo aquele resultado que nós vimos no vídeo anterior, pelo item 1 daquele resultado, o ideal gerado pelo G e pelo F é igual ao ideal gerado pelo seu máximo divisor comum. Né? Bom, mas o que nós acabamos de ver? Nós acabamos de ver que o máximo divisor comum entre o G e o F é igual ao máximo divisor comum entre o F e o R. Né? Então, o ideal gerado pelo F e pelo R também é o ideal gerado pelo D de X. Né?
por causa daquele primeiro item do vídeo anterior, do teorema do vídeo anterior. Então, esse sujeito aqui, como o D é um MDC entre esses dois, então o ideal gerado por esses dois polinômios é igual ao ideal gerado pelo D de x também. Né? Então, esse ideal gerado por G e por F é o ideal gerado pelo D, o ideal gerado pelo F e pelo R também é o ideal gerado pelo D. Então, eles são iguais. Né? Então, esses dois ideais aqui, eles são iguais. Bom, como eu já tinha comentado antes, quando você quer determinar o máximo divisor comum entre dois polinômios, você aplica o resultado anterior sucessivas vezes, né? Igualzinho que você fazia lá com números inteiros, é a mesma coisa. Né? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que à medida que você vai fazendo as sucessivas divisões, os restos, os graus dos restos vão caindo. Tá? E não vai ter jeito, em algum momento o resto vai ser zero. O resto imediatamente anterior, ele é que vai ser o máximo divisor comum entre o G e o F, se ele for um polinômio mônico. Se ele não for mônico, você multiplica pelo inverso do seu coeficiente líder e então você vai ter o máximo divisor comum entre o G e o F. Deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor. Talvez isso aqui faça com que você se recorde daquilo que eu falei do método do chiqueirinho, né? Que aqui na universidade que eu trabalho, aqui na UEM, é normal a gente chamar esse método de método do chiqueirinho. Então você tem aqui, ó, você tem o G e você tem o F. Você pega o G, divide pelo F. Isso vai te produzir um quociente e isso vai te produzir um certo resto. Tá? Muito bem. Aí, como é que qual é o máximo divisor comum entre o G e o F? O máximo divisor comum entre o G e o F é igual ao o MDC entre o F e o R2. Tá? E é esse resto aqui que você determinou. Bom, mas ainda está difícil de saber qual é o máximo divisor comum entre o F e o R2. Né? Então você pega o F e divide ele de novo pelo R2. Ou seja, você aplica de novo o resultado anterior. Né? Quando você faz essa divisão, você obtém um quociente e você obtém um certo resto de novo. Esse MDC aqui é igual ao MDC entre o R2 e o R3. Mas ainda não sei qual é o máximo divisor comum entre esses dois sujeitos. Tudo bem, então você repete o processo de novo. Você pega aqui o R3, você pega o R2, você divide pelo R3, isso vai te produzir um quociente, isso vai te produzir um resto. E você vai fazendo isso, né? Você vai fazendo essas divisões. Em algum momento, um dos restos, vamos dizer que seja o enésimo resto, o resto Rn, ele vai ser zero. O resto imediatamente anterior, ele vai ser exatamente o máximo divisor comum entre esses dois elementos aqui. Tá? Por que isso vai acontecer? Porque quando o resto aqui for zero, o que vai acontecer? O Rn-1, ele vai ser um divisor do Rn-2. Ora, se um polinômio divide o outro, aquele que divide é o MDC entre os dois. Né? Por que esse igual aqui está entre aspas? Ele está entre aspas porque esse resto aqui é harmônico. Se esse Rn-1 é harmônico, você transforma ele em harmônico multiplicando pelo inverso do coeficiente líder dele. E aí ele vai virar harmônico e esse vai ser o máximo divisor comum. Então, por isso que aqui está um igual entre aspas. Se ele não for harmônico, você o transforma em harmônico e vira o MDC. Tá certo? Que você está procurando. É igual. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo lá que você fazia com números, só que agora você vai fazer com polinômios. Então, vai te dar mais contas, vai te dar mais trabalho, mas, enfim, você pode fazer. A partir de agora, nós vamos ver alguns exemplos de como é que você pode fazer, como que você pode calcular o máximo divisor comum entre dois polinômios, e vamos usar esse método que eu vinha falando para você, que a gente acabou de ver aqui, aquele método do chiqueirinho ali, das sucessivas divisões. Né? Então, ele está pedindo para calcular o máximo divisor comum entre x² mais 3x² menos 1 e x² menos 1. Então, o que eu faço? Primeiro, eu pergunto qual dos dois tem maior grau. Então, esse primeiro aqui tem grau 4, esse aqui tem grau 2. Então, eu pego o de maior grau, divido pelo de menor grau. Quando eu fizer essa divisão, eu vou obter resto 3. Né? Então, e aí o quociente? Não, nesse caso o quociente não interessa. O quociente nunca interessa. O que interessa sempre é o resto.
Então, o máximo divisor comum entre esses dois polinômios, tá vendo? É o máximo divisor comum entre esse sujeito aqui, ó, né? E o resto que você encontrou, que é o 3. Tá certo? Quando você vai dividir o x ao quadrado menos 1 por 3, o que você vai obter? Você vai obter esse quociente, não interessa quem é esse quociente, mas eu trouxe aqui o quociente para vocês, e o resto deu zero. Opa, o resto deu zero? Qual foi o resto anterior que nós encontramos? O resto anterior foi 3. Então, 3 é o máximo divisor comum. Não, mas espera. 3 não é mônico, então eu vou transformar ele num polinômio mônico. Como é que eu transformo ele num polinômio mônico? Multiplico pelo inverso do seu coeficiente líder, que é 3. Né? Então, então, nós vamos multiplicar por 1/3, esse resto aqui, que foi o último resto que não era zero. Né? Então, nós vamos ter que o máximo divisor comum entre esses dois polinômios é igual ao máximo divisor comum entre x² menos 1 e 3, e isso é 1, né? Que é o resto anterior, é o penúltimo resto. O último resto deu zero, né? Então, o penúltimo é 3, como ele não é mônico, multiplico pelo coeficiente, pelo inverso do coeficiente líder dele, e acho quem é o máximo comum. Nesse caso, é 1. E, portanto, esses dois polinômios aqui, eles são polinômios que são primos entre si. Certo? Outro exemplo, fica fácil de ver que x² mais 1, ele divide esse polinômio aqui, x à sexta mais x ao cubo mais x mais 1. Como ele divide, então o máximo divisor comum entre esses dois polinômios é aquele sujeito que divide, ou seja, o x² mais 1. Certo? Agora está pedindo para encontrar o gerador desse ideal aqui, ó, o ideal gerado por esses dois polinômios. Lembrando que o ideal gerado por esses dois polinômios é o ideal gerado pelo seu máximo divisor comum. Então, nós vamos determinar o máximo divisor comum entre esses dois polinômios. Então, vamos lá. Como é que eu faço para calcular o máximo divisor comum entre esses dois polinômios? Pego o de maior grau e divido pelo de menor grau. Então, pego esse sujeito e divido por esse. Eu vou obter esse quociente aqui, x² mais 3, ele não interessa. O que importa é o resto. O resto deu x mais 7. Tá? Ou seja, fiz uma divisão, encontrei um resto, e esse resto não é zero. Então, eu repito o processo. Agora, eu pego o x² menos 3, x² menos 3, e divido por x mais 7. Quando eu faço x² menos 3 dividido por x mais 7, eu encontro x menos 7 e o resto 46. O quociente não importa, o que importa é o resto. Então, o que eu tenho? Bom, ainda não encontrei o resto do zero. Então, eu pego o x mais 7 e divido ele por 46. Eu obtenho esse quociente aqui e obtenho o resto zero. Opa! Encontrou o resto zero? O resto anterior é o máximo divisor comum. Mas, para lá, ele não é mônico. Então, eu transformo ele em mônico multiplicando pelo inverso do seu coeficiente líder. Né? Então, o máximo divisor comum entre esses dois polinômios é igual ao máximo divisor comum entre esse polinômio e x mais 7, que foi o primeiro resto que nós encontramos. O máximo divisor comum entre esses dois é o máximo divisor comum entre x mais 7 e 46, que foi o outro resto que nós encontramos. Como o próximo resto deu zero, é porque esse 46 dividido por 46 é que vai ser o máximo divisor comum, ou seja, é 1 também. Né? Então, o ideal gerado por esse polinômio aqui é o ideal gerado pelo 1, mas o ideal gerado pelo 1 é o próprio Rx. Tá? Bom, aí você pode me perguntar o seguinte, bom, tudo bem, é um método prático, né? O método é prático, o método funciona para você calcular máximo divisor comum, para você calcular o gerador de um ideal que é gerado por dois elementos, tudo beleza. O problema está nas contas, né? As contas que você faz aqui, você simplesmente, eu trouxe para vocês quem era o quociente, eu trouxe quem era o resto. Então, o que eu fiz? Eu fiz os cálculos na mão? Não. Eu fui na internet e procurei uma calculadora online que faz para mim divisão de polinômios. Uma calculadora online que eu encontrei foi no site calculadoraonline.com.br, tá? Divisão de polinômios, alguma coisa assim. Ou você digita lá, calculadora online, tudo junto, .com.br, e isso vai. E aí lá você digita quem é o dividendo, você digita quem é o divisor. Ele vai te dar o quociente, ele vai te dar o resto. Né? E aí você vai fazendo isso lá, para você não precisar fazer todas essas contas à mão, porque é um negócio difícil de se fazer, tá certo? Eu vou deixar o link dessa calculadora online na descrição do vídeo, tá? E aí você pode entrar lá
você pode fazer as sucessivas divisões para você poder praticar, né? Pega dois polinômios, vê lá qual é o máximo divisor comum entre eles, fazendo essas sucessivas divisões. Tudo bem? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é basicamente a mesma coisa que se faz para inteiros, né? Só que agora com polinômios em vez de números inteiros. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.